Vamos lá, quero ver se você acerta. O que é que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe quando vai acontecer? Eu quero trazer aqui uma reflexão hoje sobre a morte. Porque a morte faz parte desse ciclo de vida que a gente tem, e a gente só tem a vida porque a gente tem a morte. E se tem alguma coisa que a gente realmente tem certeza, eu acho que a única, talvez, certeza que a gente tenha nessa vida é saber que em algum momento nós vamos morrer. E não só nós, tudo que está manifestado nesse mundo. Então, os animais, as plantas, o reino vegetal, o reino mineral, tudo em algum processo tem um ciclo. Independente do tempo desse ciclo, ele vai acontecer um processo de materialização, que é a vida, e um processo de desmaterialização, que é a morte. É muito impressionante quanto a gente vê o sofrimento em cima da morte. Na nossa cultura, a gente não aprende de forma alguma a lidar com isso, a entender esse processo. O que acontece é a gente evitar. Eu não quero saber desse assunto, a gente evita. Em que momento da nossa vida a gente começa a temer tanto esse assunto? Quando a gente é criança, a gente nem pensa nisso. É só falar, mas é porque a gente nem sabe que isso existe. Lógico que sabe. Já é intrínseco, faz parte da vida. Só que isso vai, com o tempo, aparecendo mais evidentemente na nossa vida. Conforme a gente vai crescendo, ficando adulto. E a gente vai percebendo as perdas. Eu vou colocar entre aspas as perdas. E a gente não pode perder aquilo que não é nosso, tá? Mas a gente começa a olhar e a gente começa a ter na nossa convivência social, os parentes, os nossos avós, as pessoas que normalmente são as mais velhas, começam a vir a falecer. E a gente começa a lidar com esses processos das perdas, das pessoas com quem a gente tem uma relação muito próxima e que em algum momento ela não está mais ali, fisicamente falando. E esse processo é impressionante, o quanto isso é o tema que talvez mais afete as pessoas, mas também que mais guia, porque é por temer ou por saber que a gente vai morrer que a gente começa a trazer o quê? Valor, propósito, objetivo. Porque você vai deixar essa vida passar? Simplesmente eu vou viver como dia a dia, sem pensar, sem fazer muita coisa, esperando a morte chegar? Então isso traz um sentido pra gente, traz um significado, traz um movimento. E aí começa a trazer reflexão e o que eu vou fazer nesse dia a dia. Quando a gente olha a cultura oriental, quando você estuda medicina chinesa, você começa a estudar o todo, começa a entender, se você estuda na filosofia, e aí a gente pode falar da espiritualidade, a gente começa a ter reflexões sobre isso. E começa a compreender os processos da vida. E esse processo que é a morte, que é um processo natural. E não quer dizer que então tudo bem se eu morrer, claro que não, eu amo a vida, eu quero viver. Mas eu não tenho escapatória, a gente sabe que não sei quando, mas que em algum momento ela vai acontecer. E aí a gente pode mudar a nossa perspectiva em relação a isso. Quando você tem um animal de estimação, quando você tem um gato, um cachorro normalmente, tem claro outros animais, mas o mais comum, gato e cachorro, a gente, nesse gato e cachorro, o que a gente faz? A gente sabe que eles têm um ciclo. A gente sabe que o cachorro tem normalmente um ciclo aí, de talvez de 10 a 20 anos, o gato também. E aí é natural você ter esse animal com você por esse tempo. E você sabe que, mais ou menos, quando você estiver aí entre esses 15 e 20 anos, esse animal, em algum momento, ele também vai cumprir o ciclo dele, ele vai falecer. Eu tenho um apego muito grande que eu percebo, não só com os animais, mas com as pessoas também. Então a gente cria um apego e uma interdependência e a gente fica querendo evitar pensar nesse processo. Falar, não, vai morrer, não quero pensar nisso, nossa, mas quando que vai acontecer? E a gente fica com a mente distraída, presa no medo, na insegurança, querendo evitar esses tipos de conflitos, e a gente se esquece de trazer o processo da vida e do presente. Então, o que eu quero trazer hoje de reflexão é: para de ficar com medo do processo da morte, tanto a nossa quanto a dos outros. E aí muita gente fala, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de perder, que é a mesma coisa. Então, comece a olhar para o processo presente da vida, para o presente, que é estar nesse presente, de estar vivo, vivenciando, curtindo, fazendo as coisas acontecerem e sendo ser humano, produzindo, verticalizando a vida, trazendo propósito, trazendo o que você veio servir no mundo. E começa a se atentar com a mente de dizer, o que eu vim servir no mundo, o que eu vim fazer. Eu tenho um caminho para fazer, eu tenho um caminho para seguir. Eu não vou falar aqui de religião, mas eu vou falar de ensinamentos. E um dos ensinamentos, quando a gente estuda dentro dos ensinamentos antigos, de Jesus, por exemplo, que diz: se você trouxer à tona o que está dentro de você, o que está dentro de você te salvará. Mas se você não trouxer à tona o que está dentro de você, o que está dentro de você te destruirá.
Então o que isso quer dizer? Quer dizer que é propósito, é serviço, que a gente veio servir no mundo. Qual é a habilidade, a aptidão, o dom que eu tenho facilidade, quais são os assuntos que me interessam e que eu vejo que eu tenho facilidade de produzir para o mundo. E começa a trazer sua mente consciente para esse processo. E começa a enxergar o ciclo como algo constante na nossa vida. Porque tudo que a gente faz, ele vai ter começo, meio e fim, sempre. Todos os ciclos de renovação, isso é crescimento em espiral. E começa a olhar para esses processos, começa a vivenciar o presente, se nutrir desses momentos presentes, do que você está vivenciando com as pessoas, com as coisas que você está produzindo, com o dia a dia, porque é isso que vai fazer valer a pena. E aí, quando acontece esse processo da morte, o que fica é o que você vivenciou, o que você presenteou nesse presente, que você fez valer. E não o que você fica, eu podia ter feito, eu me distraí, ficou distraído, eu podia ter, porque isso é a maior culpa que você vai carregar. Então para do podia e começa a trazer o eu posso, eu faço, e começa a mudar esse dia a dia. E começa a olhar para a morte de uma maneira diferente, não com medo da morte, mas como um processo que vale a pena ser vivido, que é a vida. Viva ela no presente, vai vivendo dia a dia, porque você vai ver a diferença que vai dar. E aí você vai começar a lidar muito diferente com o processo da morte. Eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer, porque a gente sofre sim, mas faz parte do ciclo. Mas a gente não vai deixar que isso seja a nosso dia a dia, viver com medo do processo da morte, né? Viver esse apego da separação, o medo, eu não quero que separe, e a gente começa a ressignificar isso e fazer diferente. Então pensa sobre isso, é uma reflexão que me veio hoje, eu acho importante a gente fazer todos os dias, refletir sobre isso, porque aquele que está com nós, do nosso lado hoje, talvez daqui a uma hora não esteja, ou nós mesmos vamos ser aquele que não vai estar do lado fisicamente do outro. Então viva esse presente, tá bom? Pense nisso, faça essa reflexão e escreve aqui também a sua experiência em relação à morte, o que você sente em relação à morte, se isso é uma coisa que te atormenta em perder as pessoas e como a gente pode fazer e mudar isso. E escreve aqui, eu posso te ajudar também a pensar sobre isso, a fazer uma reflexão e talvez curar e tratar memórias inconscientes que estão aí no seu inconsciente e que te trazem um grande medo desse processo da morte, sem você saber, e atuando e atrapalhando a sua vida no dia a dia.